Então, estamos começando a nossa entrevista com o Lucas Emanuel do Nascimento Aquino sobre desenvolvimento profissional docente. Nós estávamos apresentando o Lucas. Então, o Lucas tem formação em Química, bacharel em Química pela Universidade Federal de Alagoas, licenciado em Química pelo Programa Especial Formação Pedagógica de Docentes em Química, no Centro Universitário Claretiano, e tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Unicesumar. Concluiu o mestrado e o doutorado em Química na Universidade Federal do Paraná, na área de Química Inorgânica, com estágio sanduíche na University of East Anglia e especialização em Tecnologia, Comunicação e Técnicas de Ensino pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atualmente é professor no Instituto Federal do Paraná, tem experiência como professor da Rede Pública em Educação do Estado do Paraná, no ensino regular, educação profissional e técnica de nível médio e educação de jovens e adultos. Como produtor de material didático na Somos Educação e como analista de dados e técnico de suporte em tecnologias educacionais na Secretaria de Estado da Educação do Paraná. É com prazer que começamos a nossa entrevista com o Lucas, que foi nosso orientando no curso de especialização da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e pudemos acompanhar o seu envolvimento, o seu comprometimento com a sua formação e com a prática pedagógica na educação técnica. Então, começamos pela pergunta: qual é a sua preocupação com o seu desenvolvimento profissional? Bom, primeiramente, agradeço o convite, professora Yolanda. É sempre um prazer poder conversar com os meus orientadores, de mestrado, doutorado, de especialização. Então, aqui não é diferente. É um prazer estar conversando com você. Bom, essa é uma pergunta assim que, como dá para ver na minha formação, que você leu agora há pouco, é uma constante na minha formação, na minha atuação como profissional, uma preocupação com o meu desenvolvimento. Então, eu sou uma pessoa que eu estou o tempo inteiro me preocupado com isso, em me atualizar, em buscar informação, em buscar formações que não necessariamente são uma imposição por uma questão de diploma ou o que quer que seja. Isso se demonstra, por exemplo, na própria especialização que eu fiz, foi aí que eu conheci a professora, que não era uma especialização assim que eu precisava do diploma especificamente por alguma questão de progressão, ou enfim, plano de carreira, nada desse tipo, porque o meu caminho ele já estava trilhado na área de química com o mestrado e o doutorado, Então, quando eu escolhi fazer essa especialização, foi pensando especificamente no meu desenvolvimento realmente profissional. Diferentemente de outras coisas que aconteceram na minha carreira, como, por exemplo, essa questão de eu ter seguido por um momento outra trajetória buscando a informação na área mais de TI, e até atuando na área de TI da CED, que ali naquele momento realmente era uma preocupação mais específica de buscar uma outra experiência, e não especificamente com o desenvolvimento profissional que já vinha acontecendo na minha carreira anteriormente, com a graduação, o mestrado e o doutorado, Então, ali já foi mais nesse sentido. Por outro lado, mesmo sendo mais nesse sentido, de buscar outras experiências diferentes da docência, foi muito importante para o meu desenvolvimento, Então, influenciou indiretamente, porque eu acabei tendo a oportunidade, por exemplo, de ir para a CED e ter uma outra visão de como funcionava a educação no estado do Paraná, porque em sala de aula a gente geralmente tem uma visão que não abrange o que acontece especificamente internamente na CED, que influencia na nossa atuação. Então, isso também foi importante, acabou sendo importante para o meu desenvolvimento, porque eu acabei tendo contato com essa realidade, e o que é muito interessante, eu acho que para qualquer professor da rede pública de ensino do Paraná,
ter essa experiência de atuar no núcleo, de atuar na sede, mesmo tendo pontos muitas vezes negativos, mas o fato de ter esses pontos, de você ter essa vivência, faz com que você tenha um desenvolvimento profissional que seja mais completo, na minha visão, né? Porque você passa a ter essas duas visões, né? Da sala de aula e do que acontece na sede, lá na mantenedora. E essa formação que você buscou e que você tem tido, mesmo a dada pela SED, de que forma ela impactou a sua atuação profissional? Como eu falei, ela tem um impacto muito positivo porque a gente consegue entender como algumas coisas funcionam, né? Como algumas situações elas acontecem que influenciam na nossa atuação, né? E não só isso, principalmente nessa questão da uso, da utilização, né, das tecnologias digitais, recursos educacionais digitais, que é uma situação que no Paraná foi posta como uma prioridade, né, desde da pandemia, né, que veio para acelerar todo esse processo, por conta da gestão que assumiu naquele momento, ter essa visão de buscar uma gestão orientada pelos dados, com o uso das tecnologias digitais, né, então isso acabou trazendo para mim uma bagagem, assim, do ponto de vista de planejamento, de desenvolvimento dessas plataformas, né, que a gente, hoje no estado do Paraná, nós temos várias plataformas para várias áreas, e isso fez com que eu pudesse ter uma outra visão de como, né, qual é a importância de se usar essas plataformas, qual é a questão, a preocupação que a gente tem que ter com o uso controlado dessas plataformas, né, então, para que não seja um exagero imposto aos professores, aos alunos, para que as coisas aconteçam de uma forma mais natural. E, enfim, né, isso, querendo ou não, eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa questão das tecnologias digitais. Então, por mais que eu tenha atuado ali na sede, especificamente não com a parte pedagógica em si, é uma parte muito mais técnica, né, de uso dessas plataformas, de desenvolvimento delas, e análise de dados, enfim, uma série de outras coisas, mais voltadas para gestão, né, da SED em si. Mas hoje eu olho para essas plataformas de uma forma diferente, né? Eu vejo que a gente tem que considerar uma série de fatores ali, até pensando tanto nos pontos positivos, né, que geralmente é o que é divulgado e é o que é discutido principalmente na CED, mas também nos pontos negativos, né, que a gente não pode fechar os olhos e a gente tem que entender como que a gente pode empregar essas plataformas, esses recursos, né, da melhor forma possível, tanto para o professor como para os alunos, né, principalmente para os alunos. E de que forma, Lucas, a sua formação no mestrado e no doutorado tiveram um reflexo, né, na sua atuação como professor do Instituto? Nossa, assim, essa é uma pergunta, assim, total, teve total influência, assim, não só no Instituto, até quando eu atuava na educação básica, principalmente, né, porque você chega com uma bagagem de conteúdo, assim, muito especializada, então, às vezes, é interessante porque você acaba, muitas vezes, ignorando o básico em prol do que é especializado, né? Então, você sabe, assim, muita coisa, aprende muita coisa no mestrado e doutorado de algo muito complexo e acaba, muitas vezes, negligenciando o básico, né? Mas o fato de você chegar nesse muito complexo, isso te dá bagagem para abordar certas coisas que você nunca sequer viu, né, quando você estava na graduação, né? Então, o mestrado e doutorado ele traz essa especialidade, né, na tua área, que faz com que você tenha isso, né? Esse poder, vamos dizer assim, de poder aprofundar um pouco mais os conteúdos, de dar mais exemplos, de poder, por exemplo, quando surge uma dúvida que é muito específica, de tentar passar isso para o aluno, indo um pouco além do que você normalmente iria, né, mas sem perder aquela linguagem que seja acessível, né, para o aluno. Aí entra a questão pedagógica, né, toda por trás disso.
Agora, falando especificamente do Instituto, aqui eu tenho uma particularidade que é importante mencionar, né? O Instituto Federal do Paraná, ele tem, acredito eu, que 26 campi, mas, assim como em geral acontece nos institutos, até em outros estados por aí, a vocação principal do Instituto acaba sendo o médio técnico integrado, né? Mas aqui no campus em que eu atuo é o contrário. A nossa atuação aqui ela é muito mais voltada para o ensino superior, né? E aí quando a gente pensa no ensino superior, mestrado e doutorado como formação para você poder atuar, ele é essencial, né? Porque aí você está entrando num nível que é maior, né, de complexidade em termos de conhecimento, e sem ter essa formação no mestrado e doutorado, o professor ele tem certamente dificuldade para poder aprofundar os conteúdos da forma como deveria, do ponto de vista de um curso de nível superior, né? Então, aqui tem essa particularidade que é muito interessante, porque era uma coisa que eu queria muito, né? Porque aqui eu posso dar aula de Química Inorgânica, realmente, no nível que eu aprendi no mestrado e doutorado, né? Diferentemente da educação básica, que aí você tem que trabalhar no outro nível, sem ignorar, obviamente, que existem as suas complexidades de conhecimento, que a gente, muitas vezes, como eu falei, avança um pouquinho, dependendo dos exemplos, das dúvidas que surgem em sala de aula, né? Então, tem toda essa questão envolvida. Sem falar também eu falei muito em conhecimento, mas tem a parte da pesquisa também, né? Que a gente desenvolve, e o fato de você ter contato com a pesquisa, isso te dá mais embasamento para falar de ciência mesmo, né? E também para, de repente, tratar certas coisas, como, por exemplo, um experimento que a gente faz com esse olhar de pesquisa, não só com o olhar do aprendizado em si, do conteúdo, do que está acontecendo, mas da metodologia, né? Como que é feita as coisas na química, especificamente, na ciência como um todo, né? Então, a gente consegue dar essa visão muito mais próxima da pesquisa de fato que acontece se você faz um mestrado ou doutorado do que você acaba ficando só na graduação. A iniciação científica já te dá uma boa, né, noção, mas não tem comparação com o que a gente tem quando a gente faz um mestrado e doutorado, né? Então, você concorda com o Pedro Demo, né, quando ele fala que a pesquisa é não só um princípio científico, mas também um princípio pedagógico. Quer dizer, à medida que o professor cuida do seu desenvolvimento profissional com a pesquisa, ele se torna mais eficiente como professor da educação básica? Eu Você não concorda? tenho, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Eu acredito que isso faz todo o sentido, pelo que eu já falei, né? Uhum. Então, realmente, e assim, não só pelo que eu falei, mas a gente vê hoje algumas mudanças acontecendo, a gente vai ter mudanças no ensino médio novamente, né, para o próximo ano, e quando você analisa o currículo, as elementes das disciplinas, tem algumas disciplinas que elas são basicamente voltadas para essa questão da pesquisa, de você desenvolver um projeto que seja aplicado, que tenha essa metodologia de pesquisa, né? Então, não só a pesquisa ela é fundamental no básico mesmo, no ato em si de ensinar, né? Como ela é uma necessidade do momento em que a gente se encontra, porque ela é muito mais incentivada, principalmente na educação básica, do que era há alguns tempos, né, atrás. Antes a gente pensava muito na nossa atuação muito mais naquele mundinho ali, né, da química, Sim. da disciplina. Agora não, a gente tem que pensar já no projeto, tem que pensar em colocar os alunos para desenvolver pesquisas, né, tem um incentivo da escola integral, né, que dá mais tempo e possibilidades para o professor poder atuar nesse sentido, os alunos também. Então, isso aí é essencial, né, para o professor. Então, uma outra preocupação que eu vejo de muitos professores da rede, no Paraná, mas principalmente no estado de São Paulo e em outros estados, em que eles reclamam da plataformização das escolas. Eu tenho colocado a minha visão, né, que antes eles reclamavam que não havia nenhuma
tecnologia digital na escola, e hoje eles reclamam que tem plataformização. Como que você enxerga essa plataformização de uma maneira positiva para o professor? O que você falaria, né, para os seus colegas? Porque as plataformas estão lá. O que você falaria para eles? Essa é uma pergunta bem difícil de responder, né? Por que ela é difícil de responder? Porque existe uma resistência muito grande a isso, né? Então, de fato, eu vivenciei isso quando eu estava no Estado, né? E nesse outro lado, também fazendo críticas a essa questão, porque eu peguei essa plataformização que acontece no Paraná, inclusive, eu acredito até, né, de forma pioneira, assim, porque a gestão anterior, que é atual, é uma continuidade dela, né, com o FEDER, ela acelerou esse processo de plataformização de uma forma assim que não acredito que tenha acontecido em outro lugar no Brasil. Isso até é interessante do ponto de vista de analisar, né, as consequências dessa aceleração, né, da plataformização que aconteceu aqui, a ênfase na plataformização e nos dados, né. Então, como eu também tive essa visão de dentro da CED, né, do que estava acontecendo lá durante essa questão dessa plataformização, com a contratação de plataformas, a manutenção, eu mesmo era uma das pessoas que fazia manutenção em algumas delas, né. Então, também tenho algumas coisas que vêm dessa experiência, né. Assim, eu entendo que grande parte da resistência dos professores, principalmente no Paraná, né, que é a realidade que eu conheço, ela vem muito de excessos, né, e também de uma estrutura, infelizmente, de condições de trabalho que não é favorável. Então, o professor ele já sofre com uma série de fatores, questão de valorização, né, financeira, social, de uma forma geral, com a questão de você não ter muito tempo para fazer o preparo das suas aulas, e aí vem uma coisa a mais, que é essa questão das plataformas, de ter que usar a plataforma, ter que aprender a lidar com ela, enfim, né? Então, são desafios que aparecem a mais do que o professor já fazia. Então, essa resistência, e sem ter uma compensação direta, assim, o professor ele não enxerga dessa forma, né? Não tem uma compensação direta, por exemplo, financeira, por esse trabalho a mais, por exemplo, né? Ou... Você concordaria com a minha afirmação de que, para muitos, essa resistência ela é advinda de o professor não estar na profissão que ele queria estar? Olha, eu não iria muito por esse lado, não. Eu acho que tem muito mais relação com essa resistência com esses fatores que eu falei, né? Essa questão da desvalorização, acho que do profissional, de uma forma geral, mas não é só isso, não. Existe também, de muitos professores, uma certa acomodação do ponto de vista de não buscar se atualizar com essas novas plataformas e tentar otimizar, né, também parte da sua atuação, usando elas como aliado, né? Sim. Eu acho que isso é importante ter essa visão, é importante a gente buscar, por exemplo, durante a pandemia foi com perdão da palavra, um escarcéu, né? Porque o secretário ele estava buscando, enfim, estava tudo parado, e o secretário rapidamente já tentou mobilizar todo o sistema para poder favorecer as aulas remotas. E os professores não queriam, né? O sindicato não queria, enfim, foi uma reação assim muito forte, contrária. Claro, tinha seus motivos, que alguns deles faziam sentido, mas alguma coisa precisava ser feita, né? Sim. E aí, grande parte dessa resistência vinha exatamente de ter que lidar de aprender, né, a lidar com essas plataformas. Eu conheço colegas que, quando mudou, professora, o livro de registro do escrito, do impresso, para o online, né, do RCO, eles continuavam usando o livro impresso para fazer chamada. Então, o camarada... Teve gente que estocou livros, assim, foi lá na escola, né? Acho que a professora está precisando sair ali. Ela vai
Obrigada, Lucila, pela sua participação. Então tinha... Beleza, joia. Então tinha professores que estocavam livros e faziam a chamada na mão, né, escrevendo ali com a caneta, para depois passar para o sistema. E às vezes até pediam para outras pessoas passarem para eles. Então, assim, tudo isso por uma resistência muito grande, né, ao novo, a essa questão do digital. Então, assim, eu entendo que isso influencia muito, né, além do que eu já falei aqui, que são as condições, né, de trabalho, de uma forma geral. Então, eu atuei em escola que não tinha laboratório de informática. Então, como é que você vai usar as plataformas sem ter um laboratório de informática, pelo menos, né? Agora está mudando um pouco, porque, obviamente, como a gestão entendeu que você ir por esse caminho orientado pelos dados é algo interessante, né, para os números, isso é muito bom. Então, ela está dando mais buscando melhorar a infraestrutura das escolas justamente para gerar mais dados, né? E aí os índices melhorarem, né? É o que está acontecendo. Então eu vejo muito disso aí. Então o que eu diria para o professor, né? Assim, é até difícil, mas é tentar encarar, né, as plataformas como um aliado. Por que encarar as plataformas como um aliado? A escola não está fora do restante da sociedade. Pelo contrário, ela está inserida. E esses alunos, os alunos, de uma forma geral, eles já chegam com essa digitalização da vida deles, né, de uma forma geral. Então, eles estão o tempo inteiro no celular, com um joguinho, com coisas bem interessantes, vendo YouTube, que é interessante. Por exemplo, recentemente aqui no Instituto, a gente recebeu umas crianças de uma escola aqui municipal para fazer experimentos de química. E aí, quando a gente ia fazer o experimento, tinha criança que já tinha visto no YouTube. E sabia o que ia acontecer e sabia explicar. Então, assim, veja, como é que a gente não pode encarar isso como algo positivo, né? Sim. A gente tem que evitar essa postura maniqueísta de achar que ou tudo é ruim ou tudo é bom, né? As plataformas, elas têm questões que são ruins, né? Então, tanto é que a gente está limitando o uso dos celulares, né? Agora, a nível federal, né? Mas no estado do Paraná, isso daí já acontecia desde 2014. As pessoas esqueceram disso. Tem uma lei, né, no estado do Paraná, de 2014, que já proíbe o uso de celular na escola, né? Mas, exceto para questões pedagógicas, né? Claro. Mas, assim, então, você analisa esses exemplos, né? Então, o professor ele tem que entender, eu estou na sociedade digitalizada, essencialmente, né? Então, eu preciso, de alguma forma, fazer um esforço para que a escola se insira nessa realidade. A escola não pode se eximir dessa realidade, dizer assim, não, o que acontece lá fora não pode acontecer aqui, do ponto de vista dessa questão do digital, né? Então, o professor ele tem que encarar isso, né? Porque se ele não usa a plataforma, se ele não usa o digital, ele acaba se desvinculando da realidade, o aluno deixando a aula desinteressante, porque o aluno está envolto dessa realidade, ele acha essa realidade interessante. Então, se o professor se preocupa com a aula, se preocupa com o bem-estar do aluno, que ele esteja ali com a vontade de estar ali, de fato, ele tem que entender que esse digital, né, é importante. E outra coisa, professora, como o aluno está nesse mundo digital, a escola ela tem que entrar também nessa onda, digamos assim, porque os alunos eles precisam ser educados a usar, né, as plataformas, enfim. Então, se a escola não assume isso, se os pais não assumem isso, quem é que vai assumir, né? Então, exatamente. Uhum. Então, o professor ele tem que analisar tudo isso, né, pôr na balança e entender, poxa, eu tenho que usar essas plataformas. Agora, com a ressalva, professora, né? Eu entendo que há alguns excessos, né? Então, a CED, ela tem uma busca desenfreada por dados e isso acaba atrapalhando um pouco, porque é aquela coisa, a gente tem que achar o meio termo, né? Para que todo mundo se sinta bem usando as plataformas. Não pode também ser imposto de uma forma muito exacerbada, como muitas vezes acontece por aí, né? Sim.
Eu acho que você tocou em pontos muito interessantes e a gente ficaria a tarde inteira, né, conversando aqui sobre essas resistências e essas políticas, né, de implantação de tecnologias. Isso me lembra muito quando eu comecei a pesquisar e trabalhar com as tecnologias digitais na Escola do Futuro em 1992. Participei, né, na Escola do Futuro da USP, o Centro de Novas Tecnologias Aplicadas à Educação, de 93 a 97, trabalhando com formação de professores nas escolas públicas e escolas particulares, e nós vimos a mesma resistência que existe hoje. E o que eu trago muito para a discussão, e vamos fazer uma outra. Estamos planejando uma outra entrevista, né, para conversarmos sobre isso, a questão dessa preparação nos cursos de licenciatura. Uhum. Porque se o licenciando não é exposto a essas tecnologias e metodologias e teorias de aprendizagem que trabalham com essas novas formas de comunicação, de pensamento, de pesquisa, como fazê-los trabalhar com isso na educação básica? Então, o que você levantou o ponto fundamental, que se a sociedade está sendo transformada, né, por estas novas tecnologias que estão sempre aparecendo, o meu ponto é que o professor, ao invés de se colocar como resistente, né, e aí eu digo as associações de professores, os sindicatos, ao invés de terem uma atitude reativa, deveriam ter uma atitude proativa, né, de fazerem propostas de real capacitação, de projetos envolvendo outros profissionais, que não só os professores, né, para poderem trabalhar juntos. E, por exemplo, você venceu a sua resistência e você foi atrás, né, de conhecer, de se aperfeiçoar, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, de fazer uma especialização. E, então, isso, nós, como professores, não podemos nos colocar numa posição de esperar tudo do Estado e reclamar com o que não vem. Né? Por isso, uma das razões por eu ter te convidado é justamente essa, porque eu vi essa proatividade. Uhum. E eu gostaria, então, nós estamos chegando ao final do nosso tempo, daqui a pouco o Meet nos derruba, que você fizesse assim, um encerramento, e eu vou estar colocando esse vídeo, vou colocar esse vídeo no YouTube, na área de desenvolvimento profissional docente, né? Uhum. E divulgar para professores, para associações, justamente para trabalharmos nessa linha da proatividade, da colaboração, do autodesenvolvimento e colaborativamente com as secretarias de educação para que elas mudem. Né? Uhum. Então, gostaria que você falasse as suas palavras de encerramento, agradecendo a sua participação. Tá bom. Beleza, professora. Bom, passou rápido, né? Eu nem me dei conta que já tinha passado tanto tempo. Mas é isso, né? Acho que você falou bem ali, pegando o gancho, né, da menção que eu fiz ali para os sindicatos, professores que se recusavam. É exatamente isso. Realmente isso. É reativa, né? Extremamente reativa a postura. Naquele momento ficou isso muito claro, né, na pandemia ali, porque a gente precisava fazer alguma coisa, né? E aí, a partir do momento que a secretaria propôs o que ela queria, poxa, por que
sei lá, o próprio sindicato, os professores, universidades, enfim, não apresentaram de forma ativa, proativa, né, uma proposta, então, que resolvesse o problema. Era só, o intuito deles era só, não vamos, recusamos isso aí, vamos recusar isso aí. Tá, mas alguma coisa precisava ser feita, né? Então, a gente precisa mudar essa mentalidade, né, de uma forma geral, mas eu entendo também, reforçando, que isso passa também pela valorização, uma maior valorização ainda Com da, certeza. da profissão, né? Os professores. Quando eu digo valorização, não é só financeira, financeiro também, principalmente, mas é até da sociedade, né? Então, eu já passei por várias experiências agradáveis assim na escola, não vou dizer várias, vamos lá, algumas experiências agradáveis assim, que demonstram que, sabe, às vezes, muitas vezes até o próprio diretor da escola não valoriza, os colegas de trabalho não valorizam, o próprio professor não valoriza a sua atuação. Ele, inclusive, quando ele é resistente, é isso que está acontecendo, ele não está valorizando a sua própria atuação, né, como um ente importantíssimo na sociedade. Então, quando ele não busca isso, né, se inserir nessa realidade que a gente está vivendo agora, que vai mudar daqui a pouco, porque assim como você mesmo falou, você pegou uma outra realidade, já vivenciou isso várias vezes, nessas mudanças que vão acontecendo. Então, quando a gente não acompanha essas mudanças, né, a gente está desvalorizando a nossa própria profissão. Né? Exatamente. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade e, obviamente, voltar para melhores condições também, uma coisa não exclui a outra. E é isso, né? E tentar conversar. Acho que o CED tem. Não encarar também a CED como eu falei, né? Uma postura maniqueísta de tudo ruim ou tudo bom. Então, por exemplo, a CED ela oferece alguns cursos de formação que vão estar lá as tecnologias, os recursos educacionais digitais também, né? Então, o professor ele tem que entender que isso existe porque, obviamente, é importante, né, para a atuação dele. Então, ele pode fazer críticas, naturalmente, mas isso daí existe para o desenvolvimento profissional. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, nosso desenvolvimento profissional, como forma de valorizar a nossa profissão e também como forma de fazer com que os alunos se sintam bem e a gente possa ter um melhor ambiente dentro de sala de aula. Isso é bom para todo mundo. É bom para o aluno, é bom para o professor, é bom para o diretor, é bom para a CED, porque se reflete nos números também. Então, a gente precisa caminhar mais nesse sentido, né, eu diria. Exatamente. E, é, eu costumo dizer que se nós não valorizamos a nossa profissão, quem vai valorizar? Né? Então, à medida que nós nos comprometemos, nós vamos também buscar, podemos buscar outras colocações, certo? Então, eu sempre conto como foi a minha trajetória profissional. Toda vez que eu estava entrando num momento de reclamação em uma instituição, eu buscava outra. Quer dizer, se eu já não podia fazer mais nada para melhorar a minha participação de forma, de forma contributiva, então estava na hora de eu buscar outro lugar, ao invés de ficar reclamando e, como nós dizemos, descontando sobre os alunos. Né? Professora, me permita interromper, porque, assim, é exatamente, assim, eu concordo em gênero, número e grau, minha trajetória se reflete exatamente nisso, né? Então, quando eu estava lá na educação, na sala de aula, e o negócio não estava mais caminhando como eu gostaria que tivesse, fui para a CED, né? Depois, na sequência, não estava mais, saí. Então, assim, né, é exatamente isso que a gente tem que buscar, na minha opinião, né? Exato. Porque, do contrário, nós só vamos ajudando a piorar a situação, como infelizmente, né, eu estou escrevendo agora algumas coisas e tenho referido a isso. Uhum. Nos últimos 30 anos,
eu assisti, infelizmente, uma desvalorização muito grande do professor, tanto na sociedade quanto nas escolas e nas instituições de ensino superior. Certo? E nós precisamos ter e temos, felizmente temos, professores resistentes no bom sentido, professores que são... Por isso que eu perguntei para você se muitos não estão na profissão errada, porque o ensino, a docência, passou a ser uma profissão, entre aspas, mais tranquila na visão de muitos, em relação à engenharia, à medicina, ao direito, que para ser bem-sucedido, você precisa um grau de envolvimento, de comprometimento, de estudo, de pesquisa, certo? Que, muitas vezes, como não existe um sistema que cobre do professor a sua produção, a sua produtividade, a sua qualidade, como esse professor é estável, quer dizer, essa é um posicionamento meu, certo? Como você tem... como nós permitimos, de maneira geral, uma burocratização do ensino, então muita gente se acomodou, e muita gente também diz, vou ser professor. Vou ser professor. Isso eu já, nesses meus 50 anos de sala de aula, eu fui começando a ouvir isso nas últimas décadas, e isso é muito triste. Bem, mas a nossa entrevista hoje é com você. Eu agradeço muito a sua participação. Nós vamos agora encerrar e que você tenha muito sucesso no seu trabalho e que você compartilhe através, sabe, de relatos, participação em eventos e artigos, essa sua experiência proativa e otimista. Lucas. Tá bom, não, pode deixar, professora. Eu que agradeço pelo convite, como eu falei lá no início, né? Para mim é um prazer, né, poder falar um pouquinho da minha experiência, principalmente com professores que fizeram parte da minha carreira, né, da minha trajetória, que foram importantes, né, cada um do seu tempo, da sua forma, e você é uma delas. Então, obrigado aqui por me convidar, né, para poder conversar um pouquinho sobre essas coisas, né, que a gente conversou. Foi muito bom e estaremos juntos em alguma próxima ocasião. Tá bom. Eu convido a todos os que assistirem esse vídeo, este é só o primeiro de uma série de vídeos que nós estamos planejando e faremos com os professores sobre o seu desenvolvimento profissional docente. Até uma breve ocasião.